Você é um médico ou uma médica ginecologista e não sabe o que postar nas suas mídias sociais, não sabe o que falar no seu YouTube, não sabe quais conteúdos publicar? Então esse vídeo é para você. Eu vou te falar 25 dicas sobre conteúdos que chamam a atenção de pacientes para seguir o seu Instagram ou até mesmo para agendar, no caso, se você for um ginecologista, tá bom? Então, para você que é ginecologista, esses conteúdos vão te ajudar muito. Por quê? Muitas vezes a gente trava por não saber o que falar, né? A gente tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, tem as nossas mídias sociais, mas chegou na hora de publicar conteúdo, a gente trava. Mesmo contratando alguém, a gente não sabe o que falar para dar certo. E aí, sabe o que eu fiz? Eu não vou te dar qualquer conteúdo, não é achismo que eu vou te falar aqui. Eu fiz uma busca em ferramentas até pagas para saber o que os pacientes de ginecologia buscam no YouTube, buscam principalmente no Google, assistem nas mídias sociais e chamam atenção para fazer com que esses pacientes cheguem até o consultório. Então serão conteúdos estratégicos que vão chamar a atenção de pacientes. Vamos começar. Os primeiros desses conteúdos, os primeiros 5, eu gosto sempre de você utilizar a palavra ginecologista logo no título. Por quê? Porque logo intui que vem conteúdo técnico, não é um Zé da esquina falando, é sim um médico ginecologista. Então logo no título vamos colocar ginecologista. Do tipo, primeiro conteúdo, ginecologista alerta sobre os cuidados da relação sexual para evitar infecções. Então eu fui ver, uma das coisas mais buscadas nos mecanismos de busca, Google e YouTube, é pacientes que têm a relação sexual, tá com medo de infecção e eles buscam lá dicas do ginecologista, muitas vezes até do urologista, mas do ginecologista, quando é o caso de mulher, para evitar as infecções. Então é um bom conteúdo que você pode fazer. Ginecologista explica as principais causas do vaginismo. O vaginismo é uma coisa que está em voga, muitos pacientes andam buscando, e se você falar quais são as principais causas, muitos desses pacientes vão querer assistir esse vídeo ou seguir o seu conteúdo e curtir o seu conteúdo no Instagram, por exemplo. Ginecologista demonstra como usar o coletor menstrual. O que acontece? Esse tipo de conteúdo é dica prática. E quem não gosta de uma dica prática? Os pacientes tendem a gostar muito quando você ensina algo. Por isso, esse conteúdo vai fazer com que os pacientes te sigam. Ginecologista revela a relação entre o uso de anticoncepcional e trombose. Eu fui pesquisar e vi que isso é uma coisa que os pacientes pesquisam muito. Qual que é a relação, então, entre trombose e usar anticoncepcional? É uma dúvida que você sabe no consultório, talvez você responde muito. Esse tipo de conteúdo tem que estar ali nas suas mídias sociais. Ginecologista expõe fatores de risco para a infertilidade feminina. Isso é muito forte. Muitos pacientes buscam quais são esses fatores de risco para a infertilidade feminina. Já que eles buscam, eles têm medo, você tem que ter nas suas mídias sociais. Agora que você já utilizou o ginecologista no título, um outro título forte de se utilizar é o título como, porque o como intui que você vai ensinar algo prático. Então, se eu te falasse assim, como fazer marketing para ginecologista, você tenderia a parar para ouvir, não tenderia? E a mesma coisa o paciente, quando você publica conteúdos do tipo, como diagnosticar a candidíase vaginal recorrente. É um conteúdo prático e é uma coisa que os pacientes buscam muito. Como lidar com o mioma uterino? Muitos pacientes foram diagnosticados ali com o mioma uterino. E o que eles estão buscando no Google agora? Como lidar com isso? É um conteúdo que você deve publicar. Como funciona o exame Papa Nicolau e quando fazer esse exame Papa Nicolau? Muitos pacientes buscam isso. O que você vai fazer? Vai publicar. Como saber quando procurar um ginecologista com urgência? Eu fiquei pasmo quando eu vi. O número de pessoas que buscam isso no Brasil são milhares todos os dias, que tem alguma urgência e eles recorrem ao Google para saber quando é que eu deveria buscar. Será que eu estou sendo afoita para buscar esse ginecologista? É a hora de você fazer esse conteúdo, porque você sempre, mais uma vez, você vai publicar aquilo que os pacientes já buscam e não querer ficar inventando coisa que ninguém busca, né? Como tratar a SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Mais uma vez, um conteúdo que os pacientes buscam muito. Agora que a gente já falou de como, vai mais 5 conteúdos aqui que você deveria fazer, mas agora utilizando uma técnica, colocando sempre dicas no título. Por quê? Se tem um título que chama a atenção dos pacientes, é quando a gente dá dicas práticas. Por exemplo, 3 dicas para evitar a candidíase. Se eu sou mulher, é um conteúdo que eu não tem como eu não querer assistir, porque é um conteúdo muito prático, né?
Dicas de opções ecológicas para o absorvente. Eu não sabia disso. Nessas ferramentas a gente viu que muitas pacientes já estão buscando esse tipo de conteúdo. Elas querem algo ecológico para ajudá-las a lidar no dia a dia, principalmente com o absorvente, né? Dicas para diminuir, e aí você pode falar diminuir ou tratar as cólicas menstruais. Se tem uma coisa que incomoda a mulher é cólica menstrual, né? E elas querem, quanto mais você falar de cólica menstrual, falar sobre manifestação de sintoma e até menos de doença no seu Instagram, mais sucesso você terá. Dicas para aprender a calcular o período fértil. Poxa, tem muita mulher, apesar de já ser um conteúdo que muito ginecologista faz, mas é muito buscado. Por quê? Porque tem muita mulher que ainda não sabe como calcular, não sabe fazer a tabelinha. Dicas para prevenir a síndrome dos ovários policísticos. Então, a mesma coisa, você vai dar dica prática para essa mulher prevenir. Aí você vai buscar na literatura essas dicas, ou você mesmo sabe, e vai dar para elas. Outra maneira de você fazer conteúdo é colocando saiba. Por quê? Porque a gente notou que quando você coloca o saiba, as pessoas já intuem que é um conteúdo rápido e é um conteúdo esclarecedor sobre algo. Então, se é uma dica que eu te dou aqui, utilize sempre saiba nos títulos dos seus conteúdos. E vamos aqui para mais algumas dicas. Saiba como é colocado o DIU. Muitas pacientes, elas querem ter esse método, mas elas têm dúvidas sobre como que é colocado. Aí você vai lá e vai tirar essa dúvida na sua mídia social. Saiba quando diferenciar o corrimento vaginal normal do anormal, porque corrimento pode ser que aconteça agora. Onde que isso é anormal? Onde que eu devo ligar o alerta e procurar então a ginecologista? Aqui que você vai fazer, vai dar esse conteúdo. Saiba como a alimentação pode refletir na saúde íntima. Mais uma vez, eu não sabia disso, mas eu fui ver que muita gente procura relação entre alimentos e a saúde íntima. Começou a ficar uma coisa que cada vez está sendo mais buscada. A gente viu no gráfico, poucas pessoas buscavam e agora muitas pacientes estão buscando. Vá para a literatura, estude muito sobre isso. Na minha visão, se você publicar muito sobre isso no seu Instagram, no dia a dia, com certeza você vai começar a ter muito seguidor. Saiba o que é preciso para tratar a endometriose, que é um dos assuntos que os pacientes mais buscam, principalmente as diagnosticadas sobre isso. Então, de vez em quando, a gente tem que falar sobre essas coisas técnicas, é muito procurada. Saiba como evitar a vulvite e a vulvovaginite. A gente viu que tem muita busca sobre isso, então eu dou uma dica para você, publique sobre isso. E para finalizar, uma outra maneira de você fazer conteúdos impossíveis de serem ignorados por mulheres, que são seu público, por você que é ginecologista, para você que é uma ou um ginecologista, você vai fazer conteúdos falando sobre erros. Esse conteúdo falando erros já no título, é muito provável que os pacientes vão assistir, vão curtir, vão gostar. Por quê? Porque ninguém consegue lidar. Será que eu estou errando? Essa dúvida, a partir do momento que a gente abre na cabeça do paciente, ele quer até o final. Será que eu estou errando? Por exemplo, erros no dia a dia que atraem as bactérias para a região íntima da mulher. Poxa, se eu sou mulher e ler um título assim, na hora eu vou querer ver o que está acontecendo. Será que eu estou atraindo bactérias para a minha região íntima? Será que eu estou atraindo muitas bactérias e isso está prejudicando? É um tipo de conteúdo que você tem que publicar. Erros na higiene íntima que prejudicam a saúde da mulher. Então, uma coisa é a bactéria, outra é da higiene. Muita gente procura. Principais erros no uso da pílula do dia seguinte. Gente, esse é um tipo de conteúdo que todos os dias milhares de pacientes têm buscado. Será que eu tomei a pílula no horário, até o limite? Será que eu tomei da maneira correta? Será que eu deveria tomar mais uma? Então os pacientes, lembra, eles são leigos, eles estão buscando muito sobre isso. 3 erros na administração da pílula anticoncepcional. E aí eu até iria além, 3 erros que prejudicam a mulher ou que podem te fazer engravidar mesmo usando o anticoncepcional. É um conteúdo bom que você deveria publicar. E erros que desequilibram o pH vaginal. Todos esses conteúdos a gente estudou, foi ver o que os pacientes de ginecologia já estão buscando. Eu tenho certeza que se você é um ginecologista, uma ginecologista, se usar esses conteúdos aqui, em pouco tempo sua mídia social começará a ter um outro engajamento com os pacientes e você vai conseguir atrair muito paciente para o consultório. Lembrando, longo prazo. Mais uma vez, se você é ginecologista ou ginecologista, você como médico no geral, o que eu te sugiro para a gente continuar essa conversa? Siga o meu canal, tem um botãozinho vermelho aqui que vai para você clicar e seguir e receber em primeira mão dicas diárias de marketing médico para você viver
confortavelmente de consultório particular, porque é isso que você quer, e se tornar um médico ou uma médica celebridade, que nada mais é aquele médico que consegue viver bem, viver confortável, viver da renda de um consultório particular e praticar a medicina que sempre quis. Então siga meu canal e até os próximos vídeos de marketing médico. Talvez até te veja num curso meu de marketing médico. O principal deles é o Médico Celebridade, meu curso mais completo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.